Boa tarde a todos. Desejo votos de muito amor e muita sabedoria. Estando aqui para dar continuidade à nossa palestra sobre o anseio verdadeiro e a felicidade plena. E vamos retomar os principais tópicos que falamos na parte 2, para que possamos dar continuidade de uma maneira produtiva. Começamos a falar que existe dentro de todo ser humano um anseio por um estado de felicidade, e que esse anseio é uma energia que parte da centelha divina, esse aspecto divino que está em todas as consciências humanas, que é a nossa ligação com o Pai Maior e com as leis universais, que esse desejo de felicidade é um impulso, como se fosse uma intuição do desejo de autodesenvolvimento que nos espera na evolução. Porém, que ao entrarmos em contato com esse impulso para a felicidade, muitas vezes desenvolvemos uma maneira inadequada de lidar com o mesmo. E essa maneira inadequada se expressa da seguinte maneira: quando colocamos na exterioridade a causa da nossa felicidade. Então, sentimos esse impulso que fala de uma felicidade que nos aguarda na evolução, mas utilizamos ele de uma maneira inadequada quando esperamos que as coisas de fora, pessoas, situações, venham a construir essa felicidade pessoal. Então somos convidados a aprender a lidar de forma adequada com esse anseio profundo. E a maneira realista de lidar com esse anseio é assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Isso significa de construirmos a consciência de que somos os responsáveis pela nossa felicidade. E que essa felicidade vai aflorar cada vez mais conforme formos amadurecendo o nosso ser, trabalhando em nossa intimidade, desenvolvendo as luzes e educando as sombras. Um dos aspectos que dificulta muito, e falamos na palestra anterior, para que possamos lidar com esse estado verdadeiro e nos boicota de diversas formas, são as culpas que foram arquivadas em tantas experiências reencarnatórias, que cria um sentimento inconsciente de desmerecimento. É como se o acúmulo de culpas que trazemos e que ainda não foram resolvidas fala de uma maneira inconsciente que nós não merecemos ser felizes. Então, forças começam a surgir, boicotando aquele desejo consciente que quer ser feliz, aquele impulso nosso consciente que quer ser feliz. Muitos de nós não conseguimos compreender porque muitas vezes, apesar de desejarmos determinadas coisas produtivas, temos comportamentos que nos afastam disso. Muitas e muitas vezes esses comportamentos estão associados a essas culpas. É como se uma parte nossa não se sentisse merecedora de usufruir dessa felicidade. Então, um caminho para que possamos desenvolver de uma maneira verdadeira esse impulso que nos levará à plenitude é o caminho do autoestudo e da autotransformação. É um caminho que se encontra em nossa intimidade. Conforme formos trabalhando as nossas forças, nós vamos abrindo espaço para o nosso eu verdadeiro se manifestar. E estávamos dando exemplo do que dificulta o contato com as nossas forças imaturas. Lembre-se, enquanto existirem forças imaturas em nossa intimidade, essas forças bloquearão os impulsos criativos do nosso eu superior. Ora, o que dificulta a relação com essas forças negativas, com essas correntes negativas, essas correntes imaturas, e quando eu falo negativo eu quero me referir a aspectos emocionais que estão imaturos, pouco desenvolvidos, ou desenvolvidos de uma maneira inadequada, que não está de acordo com as leis maiores da vida. Não vamos chamar esses aspectos de negativos,
vamos chamar de aspectos que ainda estão imaturos. O que dificulta a conexão com esses aspectos, ou facilita o trabalho com os mesmos, é a forma como os enxergamos. Ou seja, não existe um aspecto negativo ou positivo. Existe um fluxo, ou seja, um impulso de desenvolvimento que ao longo da evolução foi orientado de forma inadequada. Comer não é positivo e nem negativo. Porém, ao longo da nossa história, poderemos ter aprendido a comer de uma maneira inadequada ou comer pouco, não comendo assim os nutrientes suficientes para dar a estabilidade ao nosso organismo, ou comendo muito e comendo em excesso, onde o nosso organismo vai acumular um excesso de energia e ao longo do tempo, tanto a postura de comer pouco, de comer muito, irá trazer problemas severos ao nosso organismo. Comer não é negativo nem positivo. Depende da forma como comemos. Então não existem forças positivas e negativas dentro de nós. Existem forças que, quando começamos a lidar com as mesmas, fomos orientando elas de uma maneira improdutiva. Então elas se manifestam na nossa intimidade, essas forças, de uma maneira que nos causam prejuízos emocionais, orgânicos, mentais, sociais. Ora, então, é importante para que possamos olhar as forças imaturas sem sentirmos aversão, porque enquanto olharmos as mesmas de forma negativa, ao entrarmos em contato, naturalmente elas irão acionar mecanismos de defesa, onde nós iremos afastá-las. Só que afastá-las promove que essas forças fiquem no inconsciente. Então, para que possamos lidar com as mesmas, é necessário modificar a visão que temos dessas forças. Essas forças, em essência, eram apenas possibilidades para determinadas qualidades espirituais. O ser espiritual, ele traz o germe, como explica a espiritualidade, ele traz os germes de todas as futuras qualidades desse alto estado de desenvolvimento. Então, conforme ele vai passando pelo processo da vida, das experiências, na encarnação ou fora da encarnação, ele vai, através das experiências, aflorando essas potências. Então, as correntes imaturas eram essências, eram potências, que, quando fomos entrando em contato com as mesmas, fomos exagerando a sua expressão ou desvirtuando a sua expressão. E aí adquiriram esse caráter negativo. Porém, na essência, continua sendo uma qualidade. Nosso convite é mudar a forma de enxergar essas sombras como aspectos negativos e começar a enxergar elas como aspectos positivos que foram desvirtuados, para nos dar coragem e ânimo, com o objetivo de entrarmos em conexão com ela e redirecionarmos o seu fluxo, assumindo o estado natural positivo que pertence à essência da mesma. Porém, enquanto eu continuar achando que a responsabilidade por essas emoções vem de fora, vem do vizinho que me atiça com seu comportamento, vem do trânsito, vem das situações conflitivas do trabalho, vem das dificuldades dos relacionamentos, vem de Deus, vem do universo. Enquanto eu estiver nessa predisposição, o meu olhar está para fora. Eu nunca vou conseguir me conectar com esses impulsos da minha intimidade para trabalhá-los e amadurecê-los. Juntamente com esses aspectos imaturos que fomos construindo, em cima desses aspectos imaturos, fomos construindo imagens.
Imagens, segundo o guia, que é o espírito que orienta as obras de Eva Piohaku, são padrões rígidos de comportamento, ou seja, programações que influenciam percepções e comportamentos que dificultam a nossa aprendizagem. São crenças limitantes, são programações comportamentais que estão em desacordo com as leis espirituais. São forças emocionais que aprenderam a se manifestar de uma maneira que nos causam desarmonia. Imagens são todos esses conteúdos internos rígidos que influenciam percepções e comportamentos e que nos fazem termos uma expressão em desarmonia com as leis maiores. Bom, então, essas imagens elas foram adquiridas ao longo das reencarnações e da infância, e elas sustentam para que as nossas forças internas continuem se expressando de uma maneira negativa. Eu vou precisar dar uma pausa rapidinho, apenas para colocar aqui a fonte de eletricidade. Isso foi um descuido da minha parte. É uma excelente oportunidade para vocês que estão assistindo exercer a tolerância, a paciência. É coisa rápida. Eu estou aqui num hotel em Juiz de Fora, aproveitando essa oportunidade para gravar essa palestra. Bom, resolvendo nesse momento o problema, voltamos às nossas reflexões. Bom, o interessante é que o guia comenta que sempre que sentimos um obstáculo para a alegria interior, é porque existe a presença de imagens que interrompe o fluxo dos estados de plenitude. Os estados de plenitude são percepções que têm como causa o nosso eu superior. Então, é como se quando esses estados de plenitude eles ficam inconstantes, eles não conseguem se sustentar, serem contínuos. Então, um momento estamos alegres, outro momento estamos incomodados, outro momento estamos alegres de novo, na sequência estamos tristes. Quando existe isso, é porque existem a presença dessas imagens que interrompem o fluxo do nosso eu superior. Porém, algo que é tão prejudicial quanto ter imagens em nosso inconsciente é termos conclusões errôneas a respeito dela. E as conclusões errôneas a respeito das imagens, elas existem quando ignoramos as mesmas. Ao ignorarmos as mesmas, estamos mantendo a possibilidade para que elas continuem existindo em nossa intimidade e nos influenciando de uma maneira a tirar a nossa saúde interior. Outra conclusão errônea que podemos ter a respeito das imagens é termos um conhecimento incompleto das mesmas. É não continuarmos o trabalho de auto-investigação até que a gente tenha uma percepção plena a respeito dessas imagens. Elas estão arquivadas, as imagens, em nosso inconsciente. Então, nós não temos uma percepção imediata das mesmas. É um trabalho de auto-observação, de contato com esses estados interiores que vai ampliando a percepção das mesmas, das imagens, até o momento em que nós temos uma compreensão plena e aí conscientemente podemos trabalhar. A mente inconsciente, a mente consciente,
vai adquirindo novas percepções ao longo da nossa experiência evolutiva, mas as imagens continuam no inconsciente. Então é muito possível que a mente inconsciente esteja pensando diferente, construindo percepções diferentes, mas existe no inconsciente um aspecto psicológico que é totalmente diferente daquilo que acreditamos, sentimos e fazemos conscientemente. Todos já percebemos isso. Temos planos para expressar maior equilíbrio na vida. Por exemplo, assumimos um compromisso conosco mesmo de sermos mais tranquilos na família. Então, conscientemente entendemos a importância da tranquilidade, buscamos recursos para sermos tranquilos, etc. De repente, quando estamos desatentos, parece que surge um impulso e estamos lá intranquilos no meio da família. Com certeza existe uma imagem aí no inconsciente. Essa divisão, essa diversidade de existir no consciente uma percepção e no inconsciente outra, cria o conflito. E faz com que, enquanto a consciência não mergulhe para tornar consciente aquela imagem, faz com que a consciência tente lidar com esses impulsos, reprimindo mais ainda, lutando com os mesmos e, por causa disso, colocando os mesmos mais no inconsciente. Essas imagens, elas adquirem no inconsciente uma certa autonomia, como uma programação de computador, e uma certa compulsividade, surgindo na nossa vida consciente de diversas formas. Então, para podermos ter progresso no caminho, somos convidados a ser. E ser significa expressar, amadurecer, regular o nosso ser interior. É muito complicado porque vivemos numa sociedade onde, para que eu seja feliz, eu tenho que ter. A medida do homem que é feliz é avaliado em nossa sociedade pelo quanto que ele tem. Se ele tem pessoas que o amam, se ele tem recursos materiais, se ele tem recursos sociais, é claro que nós não vamos negar a possibilidade de termos pessoas que nos amam, recursos sociais, recursos econômicos. Porém, algo que podemos observar com bastante constância é que as pessoas que têm continuam insatisfeitas. Para que possamos realmente trabalhar o nosso estado de plenitude, torná-lo constante, e eu penso que sentir plenitude é uma condição de saúde interior. Joana de Ângeles, um espírito que psicografa pelo médium Divaldo Pereira Franco, diz que todos estamos doentes, rumando a um estado de ser mais saudável. Isso significa o quê? Que somos espíritos que ainda não adquirimos o estado de saúde interior plena, que só é possível quando nos conectamos com o nosso centro espiritual. Quando nos conectarmos com o nosso centro espiritual, quanto mais forte for essa conexão, maior será a satisfação e mais constante durará essa satisfação. Só que o preço para pagarmos diante dessa plenitude é trabalharmos esse dualismo interno, ou seja, de patrocinar na vida consciente o que eu aceito de mim mesmo e reprimir aquilo que eu não aceito em mim mesmo. Somente num trabalho de integração interior, que fala de termos consciência das nossas luzes e das nossas sombras, é que será possível, ao longo de um trabalho, nos conectarmos com esse centro. Então não existe mágica. Acho que uma das coisas importantes para que a gente possa lidar com um anseio que parte da centelha divina e que nos incentiva à plenitude é
trabalharmos essa percepção que faz parte do desejo falso de que não existe mágica. Nenhuma pessoa com sua mágica irá fazer com que construamos em nossa intimidade plenitude. A plenitude deve ser conquistada. A plenitude é fruto do esforço do ser no processo evolutivo. Não poderia ser diferente. Deus seria injusto se permitisse que alguém ou alguma coisa externa nos desse plenitude. A plenitude deve ser conquistada pelo ser, porque justiça é isso. É dar segundo o quanto a pessoa trabalhou. Então, a plenitude, ela é conquistada ao longo do trabalho. O medo que temos e que dificulta a relação com as nossas forças imaturas, o medo que temos da nossa sombra, é fruto de crenças ilusórias. Entre elas, por exemplo, de que eu devo fugir dos meus aspectos negativos, de que se eu entrar em contato com os meus aspectos negativos, eu irei me tornar eles, e aí será mais difícil trabalhá-lo, que eu posso ser engolido pelos mesmos, etc. Existem muitas crenças que favorecem o medo com os nossos sentimentos negativos. O problema, como diz o guia e também o espírito de Hermance Dufour, não são os sentimentos imaturos que temos, mas como nós olhamos para esses sentimentos imaturos e o que fazemos com os mesmos. O problema ou a solução é como nós olhamos para esses sentimentos imaturos e o que fazemos com os mesmos. Aceitá-los só é possível quando eu olho para eles de uma maneira diferenciada. E essa forma de compreender os aspectos negativos, de que eles são distorções de qualidades profundas, quem é que vai ter medo de qualidade? Não é? Então, quando conseguimos entender que qualidades específicas são os nossos defeitos e em que somos convidados a regulá-los, nós iremos aceitá-los. Essa aceitação vai criar uma abertura do nosso inconsciente para aceitar a conexão com a sombra. Aceitando a conexão com a sombra, tornando a mesma consciente, eu vou compreendendo ela. Até o momento em que eu a compreendo na plenitude, e aí esse aspecto que me influencia no inconsciente se desfaz naturalmente. Conforme eu vou tomando consciência da minha sombra, as tensões que são decorrentes desses impulsos imaturos vai diminuindo. Conforme eu for tomando consciência da minha sombra, e para tomar consciência, for usando da prece e da meditação, eu vou abrindo os canais para receber a inspiração do meu eu superior. Então o meu eu superior vai conseguindo interferir na minha consciência de duas maneiras. Conforme as minhas sombras forem se tornando conscientes e conforme eu for usando dos aspectos de transcendência, prece, meditação, para acessar o meu eu superior, para recolher inspiração para lidar com a minha sombra, esses processos vão tornando a conexão naturalmente com o meu eu superior mais intenso. Então, naturalmente, conforme eu trabalho a minha sombra, naturalmente eu aumento a conexão com o meu eu superior. Dessa maneira, esses impulsos que vêm do eu superior, quando a sombra está consciente, favorece que eu gere reflexões que ajude na reprogramação daquela sombra, regulando os aspectos distorcidos da mesma e resgatando o impulso criativo que está ali naquele defeito. Ora, então, a libertação do nosso eu superior, para conseguirmos libertar o nosso eu espiritual, é necessário que lidemos com o que está bloqueando ele. E o que está bloqueando ele são esse conjunto de forças imaturas associadas a essas imagens que são percepções errôneas que fomos criando e que foi alimentando essa imaturidade desses impulsos. E esses aspectos estão em torno do eu espiritual. É uma grande ilusão esquecer de trabalhar com os aspectos imaturos. Ora, porque os aspectos imaturos são essências positivas. E ao longo da evolução nós vamos precisar dessas essências.
Então, se escolhermos não olhar para os mesmos, estamos negligenciando qualidades que serão importantes em algum momento do nosso processo evolutivo. Estamos liberando também espaço para que as correntes superiores do eu superior possa chegar com mais constância à nossa consciência. Ora, então, o que acontece? Acontece o seguinte fenômeno. Conforme vamos confrontando as nossas ilusões, tornando consciente, trabalhando as mesmas, os impulsos criativos do eu superior serão enviados para harmonizar esses conflitos. Serão enviados naturalmente porque existe uma tendência da centelha divina para a integração, para a harmonização, mas também serão enviados pelos espíritos superiores que nos acompanham, que quando percebem que essa ação de trabalhar as nossas imaturidades é sincera, se aproximam de nós. Nós estamos criando abertura para os mesmos. Os mesmos estão interessados em nosso amadurecimento. Eles nos acompanham para isso, para que possamos amadurecer. Então, conforme eu for confrontando as minhas ilusões e trabalhando as mesmas, com amorosidade, com sabedoria, os impulsos criativos do meu eu superior serão enviados à minha consciência para me dar inspiração, objetivando harmonizar esses conflitos. Ora, conforme eu for também trabalhando as minhas ilusões, eu também vou recebendo intuições cada vez mais claras de qual ou quais são os próximos passos da evolução que me aguardam. É claro, se minha conexão com o eu superior estreita, naturalmente eu recebo as intuições do que me aguarda em termos de próximos desenvolvimentos da evolução, pois esse é o objetivo do eu superior, nos guiar perante a evolução. E ele nos guia cada vez com mais complexidade e detalhes, quanto mais estamos conectados com eles. Então, a conscientização dos próximos passos da nossa evolução vai se tornando mais claro conforme vamos trabalhando as ilusões dentro de nós. Conforme formos trabalhando as ilusões dentro de nós, vamos tendo mais consciência também do que assumimos no planejamento reencarnatório, pois essas sombras amortecem as intuições que estão em nossa memória profunda. E estão em nossa memória profunda as lembranças do que assumimos na espiritualidade antes de reencarnar. Conforme formos trabalhando as nossas sombras, isso vai criando abertura de espaço e vamos conseguindo ter uma percepção mais ampla do que assumimos na espiritualidade em termos de desenvolvimento aqui na Terra. Ou seja, conforme formos trabalhando as nossas ilusões e sombras, isso vai aumentando mais e mais os fluxos positivos do eu superior. Agora, se formos renegando o contato com as ilusões para trabalhá-las, essas forças ficarão em nosso inconsciente, bloqueando de diversas formas o fluxo criador, que só conseguirá se manifestar dentro de um limite. Mas para evoluirmos mais, deveremos criar uma conexão maior com o eu superior. Bom, então é importante que possamos dar abertura em nossa consciência para trabalharmos essas imagens, essas programações inadequadas que sustentam a distorção dos fluxos que antes eram qualidades e se transformaram em forças imaturas. Nós não identificamos com essas forças imaturas, nós apenas nos conscientizamos das mesmas. E nos conectando com o nosso eu real e profundo, sobre a inspiração desse eu real, vamos trabalhando. E conforme formos trabalhando, nós vamos acionando os fluxos criativos mais e mais intensamente do nosso eu superior, que nos ajuda a ressignificar, que nos ajuda a termos mais consciência sobre o nosso aprimoramento e manter mais constante o sentimento de plenitude. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a nossa continuação, parte 2, da palestra
anseio verdadeiro, felicidade plena. Desejo a todos muita paz, muita harmonia, muita saúde interior, muita espiritualidade, muito respeito por si mesmo, porque com certeza, conforme formos respeitando mais e mais as nossas forças internas, aprendendo a lidar com amorosidade com a nossa sombra, nós estamos também treinando a nossa consciência para lidar com a amorosidade e com a sombra do mesmo. Só consegue, segundo Hermance Dufault, lidar com a sombra do outro com harmonia quem lida com a própria sombra com harmonia. Muita paz.